Fala Trincheira, resolvi estrear essa sessão de análises com um vídeo que eu gosto muito. É um vídeo de jogadas do Tyron Smith contra o James Harrison. Para quem não conhece, o Tyron Smith é left tackle do Dallas Cowboys, considerado um dos melhores OLs da liga. E o James Harrison, agora aposentado, foi um veterano que deu trabalho até o fim da carreira. Ele jogava como linebacker, mas ele era aquele linebacker que quando alinhava na scrimmage era dor de cabeça para o tackle. Então vai ser muito legal porque são dois jogadores no nível muito alto e vai ser legal ver que todos os conceitos e fundamentos que devem ser aplicados no nível amador valem também para o nível college e para o nível NFL. E as consequências de uma execução incorreta, que acontece também mesmo no nível mais alto, são semelhantes. Então é legal traçar esse paralelo entre a nossa realidade e a realidade do nível mais alto. Então eu espero que vocês gostem e vamos para a parte divertida agora, que é analisar o vídeo. E lembrando que esse vídeo é do Tyron Smith, que é um tackle, contra o James Harrison, que é um edge rusher, mas lógico que a jogada vai envolver a linha inteira e quaisquer pontos interessantes aí que tenham nas outras posições também, a ideia é comentar sobre. Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Vamos lá então, pessoal, primeira jogada, o que dá pra gente reparar, né? Começando aí pelos protagonistas do vídeo. Se a gente vê, né, o Tyron Smith, número 77, contra o James Harrison, acontece algo que é muito comum contra edge rushers. O que é edge rushers? São os próprios LBs ou DEs que seguem mais essa abordagem de atacar de forma bem explosiva o ombro externo, né, a área externa do tackle, e assim que possível eles fazem uma investida, fecham um ângulo em direção ao QB. Então essa é a principal abordagem deles para romper o pocket. E o que dá para a gente reparar aí? Se a gente vê, acontece algo que o Tyron Smith ele começa a perder o ombro externo devido à explosão do James Harrison. E o que ele faz? Ele usa uma técnica que ele basicamente bota a mão externa dele no ombro externo do James Harrison e a mão interna na cintura, no quadril. E aí, ele, com esse impacto, ele tenta desbalancear o tronco do James Harrison e assim colocar ele no chão. Essa técnica ele vai usar outras vezes durante o vídeo, vocês vão reparar. Que é algo que, quando é bem feito, é um sucesso, mas podem ter consequências desastrosas também. Você tem que treinar muito isso e é algo que, se dá errado, na boa, é melhor você pegar uma champanhe, um canapé e servir de buffet de entrada, porque o cara vai jantar teu QB. Então, é algo que tem que ser praticado, você tem que ter bastante estabilidade no seu próprio tronco e muita força também, porque o cara que você vai estar tentando envergar, modo de dizer, ele provavelmente é um cara também pesado, um cara forte e explosivo, tá? Então esse é o primeiro ponto dessa primeira jogada. Além disso, a gente pode também reparar em mais duas coisas. Primeiro, o left guard, vocês podem reparar que ele dá um auxílio aqui com a mão interna para o center, mas ele está garantindo o gap dele, ele está protegendo a zona dele. Isso é algo também muito importante. Por quê? Porque nessa jogada não teve nenhuma blitz, nada, mas você sempre tem que estar atento. Você não pode, logo depois do snap, não tem ninguém aqui na minha frente e eu vou virar o tronco, virar as costas, porque isso pode ser uma oportunidade para uma late blitz ou qualquer outra ameaça. E também o right tackle, ele está um pouquinho mais em pé, você pode até comparar com o próprio Tyron Smith, que é o left tackle. O right tackle está um pouquinho em pé e o backstep dele, ele fecha um pouquinho a base. Nesse caso, ele até conseguiu se posicionar, né? Ele fez o pé 7, mas você vê que o cara tenta dar um spin nele e a base dele ela está um pouco mais fechada, é mais complicado para ele reajustar essa instante, né? Até que não acontece um sec, mas o 97 aí quando ele dá o spin você vê que o 68 ele já não está numa posição tão vantajosa. Vamos lá, próxima jogada, segundo 11. O que a gente vê aqui? O double team do Tyron Smith com o TE versus o James Harrison. E dá pra ver que o double team deles não fecha direito, não junta quadril com quadril, ombro com ombro. Eles não conseguem cada um pegar a metade do James Harrison e realmente tratorar ele da linha de scrimmage. Ou seja, ao invés de eles estarem assim para tratorar, eles formam um vinco. E o James Harrison explora exatamente esse pequeno espaço e dá pra ver que eles não têm força, mesmo em dois, para deslocar o James Harrison para trás. E aí o James Harrison acaba obstruindo essa linha de corrida
e a corrida acaba não tendo ganhos. Então, era um double team essencial para a corrida, que um pequeno erro de execução fez um sanduíche ali com o defensor e obstruiu a linha de corrida. E cá entre nós, o L, que é o L, gosta de sanduíche na mesa, não no meio da linha de scrimmage com um marmanjo DL. Vamos lá, próxima jogada, 20 segundos. O que a gente pode ver aqui? Da parte do Tyron Smith, a gente vê que o backstep dele é um pouquinho mais apressado. É normal, acontece com todo mundo no jogo. Tem vezes que você acaba apressando um pouco o backstep. E ele faz isso nesse momento, e você vê que ele acaba, então, abrindo o quadril, né, girando o tronco para fora um pouquinho cedo demais, e ele expõe o ombro interno dele. E isso dá uma oportunidade para o James Harrison conseguir agredir esse ombro interno dele e dar uma desbalanceada no tronco. Ele até consegue manter um pouco o bloqueio, só que o James Harrison consegue esse afastamento, e se o RB não vem ajudar o bloqueio, poderia ter acontecido uma pressão maior ali. Então isso é algo que pode acontecer, você acabar apressando um pouco o backstep devido à pressa de chegar no ponto de engajamento, mas existem algumas consequências. Então o ideal é fazer o backstep igual ele vai fazer mesmo nas outras jogadas e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa jogada, se a gente reparar, o Travis Frederick, é o center. Ocorre o primeiro contato, e aí o DT ele tá num pad level um pouco melhor, mas o Travis ele não consegue ancorar, ele não faz uma hop technique, alguma coisa para conseguir ancorar aquele bull rush. Ele acaba sendo tratorado praticamente até o QB. Ou seja, nesse momento, principalmente os OLs internos, que lutam muito contra o bull rush, eles têm que sempre estar treinando técnicas que ajudem a ancorar, né? Porque é aquela história, o tackle ele protege a largura do pocket, e os OLs internos, eles protegem a profundidade. Então, o ideal aí seria ele ter conseguido ancorar um pouco melhor esse bull rush. E isso é algo que, por exemplo, pode ser visto com o right guard. Você vê, ele tem aquele primeiro contato explosivo do bull rush, mas ele consegue ancorar e manter o bloqueio naquele ponto. Então ele consegue impedir o avanço do bull rush. Próxima jogada aos 28 segundos. O que acontece aqui? A gente vê o Tyron Smith usando uma técnica que é um pouco rara de ver, mas quando aplicada da forma certa também é muito efetiva. Então, qual que seria essa técnica? Numa jogada de corrida, ele usa o próprio movimento e explosão do edge rusher, seja um DE ou um LB, mas enfim, um defensor que tem essa abordagem mais externa, e ele usa isso usando o movimento do defensor contra ele mesmo, então jogando ele para trás da linha de scrimmage, e aí ele consegue se posicionar em uma nova posição mais vantajosa para ele conseguir bloquear essa volta do defensor. Ou seja, ele consegue anular o defensor para trás da linha de scrimmage numa jogada de corrida. Isso é algo que obviamente tem que se tomar cuidado. Primeiro, porque você tem que garantir que realmente ele vai dar essa volta no parque aí e não dê tempo dele voltar, né? E, lógico, ter força e noção espacial para conseguir fazer isso. Caso contrário, ele vai conseguir dar um tackle for loss, né? Então, é algo que tem que ser muito praticado e, como eu disse, tem que ter uma noção espacial, tá? Mas aí, no caso, ele usa com sucesso. Próxima jogada aos 50 segundos. Aqui a gente vê o Tyron Smith fazendo um backstep bem melhor executado, comparado com aquele que eu falei que ele se apressou um pouco, que ele vira o tronco, o quadril. Aqui ele executa o backstep da forma correta, ele consegue o half-man relationship, que é aquele posicionamento do tackle que ele fica basicamente com a perna externa dele no meio do corpo do defensor, que é um ângulo favorável para o pass block. Só que aí ele tenta usar aquela técnica lá da primeira jogada, que é pegar o braço externo e ter um contato forte com um ombro externo do defensor, e aí você usar sua mão interna no quadril. Só que dessa vez ele não consegue envergar o James Harrison. Aí o James Harrison consegue dominar o braço externo dele, eles casam ali por uns 2 segundos, depois ele já pede o divórcio e vai jantar o QB. Então é o que eu falei, é uma técnica que pode funcionar, mas envolve grandes riscos. 59 segundos, essa jogada é bem legal porque tem bastante coisa para falar. Primeiro é o bloqueio do Tyron Smith no James Harrison. Ele dá uma passada para ganhar uma lateralidade e ficar num ângulo favorável de reach block. E aí ele sela o James Harrison para o lado de fora da corrida. Ao mesmo tempo, no lado direito da linha, o 68 está saindo para o pull e o 82
cobre esse buraco que o 68 deixou, ele vai direto no 97, né? E, simultâneo a tudo isso, o restante da linha tenta selar a DL para o backside. O 70, o Zach Martin, ele demora um pouquinho para sair comparado ao restante da linha, mas não é algo que enrosca o pool nem nada do tipo. Duas coisas que vale reparar aqui. Primeiro, que o bloqueio do Tyron Smith é legal, só que se ele conseguisse selar um pouco mais, seria melhor. Por quê? Porque James Harrison depois ele consegue voltar um pouquinho e auxilia no tackle. E também, no pool do 68, não sei se vocês reparam mais na parte de cima da tela, tá chegando um outro defensor do segundo nível. Ele até dá uma titubeada assim no passo, mas ele não bloqueia ele e ele vai bloquear o outro defensor do segundo nível. Esse daí consegue chegar e dar o tackle, né? Mas isso é coisa também do calor do jogo. Enfim, de forma geral, foi uma execução legal. Teve um ganho pequeno, mas teve um ganho de jardas. E é bom porque assim, deu para ver o trabalho da linha toda, né? Todo esse sincronismo e o papel de cada um da trincheira na execução da corrida. 1 minuto e 7 segundos. Aqui a gente vê o Tyron Smith mais uma vez usando aquela tática da mão externa no ombro externo do defensor e a mão interna no quadril, e mais uma vez não sai como esperado. De novo o James Harrison consegue dominar o braço externo dele, de novo eles casam por alguns segundos, mas dessa vez o Tyron Smith chega até a fazer um holding, porque depois ele tenta até segurar o James Harrison. Além disso, o 70, o Zach Martin, infelizmente ele acaba escorregando, é uma infelicidade de jogo, né? Mas o defensor dele acaba também pressionando o QB. Além disso, o 68, o right tackle, ele dá uma passada, mais uma vez, um pouquinho curta. Ele acaba fechando muito a base, né? Então, o ideal no backstep é sempre você conseguir manter a largura da sua base o mais estável possível. O que você abre, você fecha. Ele acaba juntando muito e acaba ficando também um pouquinho em pé demais. É que o defensor dele acaba não fazendo um bull rush ou algo muito explosivo, ele até consegue bloquear. Mas o ideal é fazer aquele backstep igual a gente viu nas outras jogadas. E o center, junto com o left guard, ele até começa a ancorar, mas ele acaba cedendo, desestabilizando o tronco e o ombro externo e acaba virando um pouco. E o Travis Frederick, o center, ele até consegue ancorar, e ele aí, quando ele começa também a girar o tronco, ele vai movendo o corpo. Para quê? Para evitar um holding. Então isso é algo também muito importante. Quando você vê que você está saindo da frente, né, do defensor, principalmente os OLs internos, sempre tenta acompanhar o corpo. Não estica só o braço, porque a chance de você esticar o braço e dar um holding é grande. 1:36. Aqui o Tyron Smith consegue a redenção dele. Ele mais uma vez usa a mesma técnica, mas dessa vez funciona e ele consegue pôr o James Harrison no chão. Ao mesmo tempo, do outro lado, o right tackle, mais uma vez ele acaba fechando muito a base, fica um pouquinho em pé demais, e no primeiro contato ele até dá um salto para trás. O DE chega nele, tem um contato, ele salta para trás. O que acontece? Se fosse uma jogada mais longa, que exige um pocket por mais tempo, quando ele dá esse salto para trás, dá para ver que abre uma brecha para o defensor cortar para dentro e dar de cara com o QB. Então é por isso que é importante você chegar no seu ponto de engajamento, mas chegar com uma base boa e evitar esse afastamento no contato. Porque quando você afasta, você dá margem para o DL usar estante, usar um skill move. Então é muito importante você fazer o backstep numa velocidade boa, mas sempre mantendo a base da forma correta e conseguindo ancorar no contato. E um exemplo disso é o right guard, o 70, o Zach Martin. Dá para ver que ele consegue manter a base, ele mantém uma altura boa, ele tem aquela explosão do quadril na hora de ancorar. Então você vê que ele consegue, mesmo com o bull rush, ancorar, e o DL só estica o bracinho, mas não é o suficiente para atrapalhar a jogada. Então, realmente, dessa vez o Zach Martin conseguiu dominar o bloqueio dele. 1:45, a gente vê o Tyron Smith seguindo com a técnica dele. Dessa vez, foi uma linha bem tênue entre uma jogada normal e um holding. Ele consegue bloquear, mas você vê que dessa vez ele não consegue ficar com o tronco dele muito bem posicionado e próximo do James Harrison. Então você vê que sobra muito o braço dele aqui.
Mas o 65, o left guard aí, ele tem um papel bem legal porque ele mantém a cobertura da zona dele, auxiliando o center, mas logo que vem uma blitz ele vai e consegue bloquear e deslocar esse blitzer. Então teve um papel muito legal aí e executou muito bem. E do lado direito da linha, basicamente a gente vê também o 68 fazendo algo semelhante. Ele no início ajuda um pouco o TE, mas depois ele fica garantindo aquela zona dele, e quando o Zach Martin, o 70, ele toma um push and pull, o defensor ele tenta penetrar o pocket de novo e dá de cara com 68. Então foi de forma geral, foi uma proteção de passe legal. E um detalhe também bom é a gente ver o 21, o running back, ajudando o TE no bloqueio. 1 minuto e 55. Nas jogadas anteriores a gente falou bastante sobre a questão de backstep, a questão da largura da base, mas essa jogada deixa clara a importância do posicionamento das mãos no bloqueio. Aqui a gente vê que o Tyler Smith faz o P7, logo antes do engajamento ele até dá um fake punch pela questão de distanciamento e para tentar brecar um pouco a explosão, mas aí o engajamento acontece, aí começa a esgrimar, o Tyler Smith bate na mão do James Harrison também tenta baixar os braços do Tyler Smith, só que aí o que acontece? Qual que é a vantagem do defensor? Ele que está dando a explosão para frente. A gente da OL, no caso do Tyler Smith, ele está absorvendo esse impacto. Então, é mais importante ainda para a OL o posicionamento das mãos, porque vai ajudar a conseguir explodir melhor com a força desde os membros inferiores, passando pelo tronco até pelo braço, e vai ajudar em todos os outros elementos da progressão do bloqueio, seja para ancorar, seja para deslocar, seja para aplicar as técnicas que ele mesmo aplica. Então realmente o posicionamento é muito importante. Por quê? Porque caso aconteça o que aconteceu, dá para ver que o James Harrison conseguiu tratorar o Tyler Smith por uma distância boa. Foi uma jogada meio embolada, ele com o próprio corpo conseguiu tratorar, mas ocorreu uma pressão. Então, para o L é muito importante a questão do posicionamento das mãos. 2 minutos e 4 segundos. Aqui a gente consegue ver rapidamente aquela história de que quando você executa uma técnica, você tem que praticar ela até exaustão para buscar, quando você usar ela em jogo, a executar ela até o final. Aqui você vê que ele executa aquela técnica dele, ele consegue desbalancear um pouco o tronco do James Harrison, mas não para botar ele no chão, não para finalizar o bloqueio. E essa pequena brecha é o suficiente para o James Harrison continuar a explosão dele, e mesmo o Tyler Smith depois ancorando, o James Harrison consegue oferecer uma certa pressão no QB, né? Então, lógico, é muito difícil você sempre executar uma técnica de forma perfeita, mas é isso que você tem que buscar no seu treino. Sempre evoluir, sempre buscar a consistência, seja nos fundamentos quanto nas técnicas que você usa esporadicamente. 2 minutos e 13 segundos. Aqui dá para ver, né, nessa jogada de corrida, o double team do center com o left guard e do left tackle, o Tyler Smith, com o TE. Dá para ver que os double teams são executados. Mais uma vez, o Tyler Smith com o TE, eles poderiam ter juntado mais no double team deles. Mas de qualquer forma, o que chama a atenção aqui é o seguinte: quando você está no double team, muitas vezes numa jogada de corrida você vai fazer o release, mas às vezes acontece uma blitz. E você tem que estar atento que, se acontecer essa blitz, pode ser que você tenha que desengajar do double team para cobrir ela. É algo que tem que ser praticado, porque você tem que ter um instinto bem rápido, mas a gente vê aqui que infelizmente o Tyler Smith não consegue cobrir essa blitz e o cara vai direto no RB. Então você vê que até no final da jogada ele olha para trás, provavelmente na cabeça dele é aquele de putz, era meu. Mas enfim, é algo que a gente sempre tem que estar atento no double team, é essa leitura do segundo nível, tanto para fazer o release, quanto para conseguir desengajar e bloquear uma blitz inesperada, né, da forma correta e evitar um tackle for loss. 2 minutos e 19. Aqui a gente vê aquela questão do backstep do 68. Então dá para ver que ele literalmente chega a juntar os pés num determinado momento. Sorte que o defensor foi comprar um algodão doce no parque, então ele conseguiu continuar o bloqueio dele. E do lado esquerdo da linha você vê que o Tyler Smith no snap, ele até ajuda um pouco o guard no bloqueio dele, mas ele fica atento ao avanço do James Harrison, e uma hora ele vem.
Só que o ideal seria se o Tyron e o guard ficassem mais, conseguissem selar mais na linha de scrimmage. Por quê? Porque quando o James Harrison vem, o Tyron Smith já está muito para trás. Então ele até consegue ver e engajar esse avanço do James Harrison, mas já está bem em cima do QB. Então é aquela questão de ter uma noção espacial. Mas é uma situação que pode ocorrer. O que importa é que ele conseguiu ler esse avanço do James Harrison e engajar. Mas se tivesse acontecido mais à frente, o pocket estaria mais confortável. E por fim, aos 2 minutos e 30 segundos, a gente vê aqui o 68 executando o backstep de uma forma muito mais consistente. E como consequência disso, a gente vê que ele chega no ponto de engajamento muito melhor enquadrado e num ângulo muito mais favorável para garantir o bloqueio dele. A gente vê também o center, o Travis Frederick, ele acaba não conseguindo posicionar o corpo dele bem na frente do DT. Aí o DT acaba atacando o ombro esquerdo dele, o Travis acaba rotacionando o tronco, e aí o DT usa essa brecha a favor dele para romper o pocket e ir em direção ao QB. Sorte que era um passe curto. E também nessa questão do passe curto, o Tyron Smith acabou usando uma tática que é bem arriscada para outras jogadas de passe. Na verdade, ao meu ver, não seriam nem indicadas. Por quê? Porque por se tratar de provavelmente uma jogada de passe rápido, ele deu um backstep bem curtinho e aplicou aquela técnica que ele usou lá atrás na corrida, que é usar o momento, usar a explosão do defensor contra ele. Então ele usa a explosão do defensor e dá uma pancada visando desbalancear esse defensor e ele acabar abrindo para fora do pocket. Então aqui funcionou por ser um passe curto, mas numa jogada de passe normal, isso pode sair totalmente pela culatra. Você pode bater e ajudar o defensor a contornar e dar de cara com o QB, né? Mas numa jogada de passe curto ele acabou aplicando essa técnica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Eu pretendo fazer mais conteúdo nesse formato. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, é só comentar aí embaixo. E eu vou deixar também o link desse vídeo original aqui na descrição, beleza? Então é isso. Tamo junto, trincheira. Até a próxima.